Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez. E hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Na partida de hoje, Tal descreve uma partida aí, descontraindo um pouquinho dos torneios, uma partida que ele jogou por correspondência, mais especificamente por telégrafo, que na época era a grande revolução ali tecnológica de comunicação. E ele joga contra Gosta Toltz. O nome é um pouquinho estranho, pessoal, mas o nome é esse aí mesmo, tá? Um jogador muito forte, mas que há um tempo já estava ali não jogando mais, né? Já estava ali por fora dos tabuleiros, meio que se aposentando. Inclusive em 1959, quando aconteceu essa partida, ele não tinha mais uma classificação de rating, então eu deixei aí para vocês na tela a última classificação oficial dele, que se eu não me engano era 2.500 e pouquinho, mas tá aí, vocês dão uma olhada, tá? Mas na data de 1959 ele não tinha uma classificação oficial, mas a última foi essa aí. Antes da gente ir para o tabuleiro, vocês que estão chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Pessoal, ativa o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. Deixa aquele like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, não esquece do like. E para quem curte conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, o Tal tá jogando de brancas aqui, o Stoltz está jogando de pretas. E o Tal, ele abre aqui com E4, peão rei, C5, a gente vai para uma siciliana, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4 abrindo a siciliana, cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6, bispo G5, E6, dama D2, e esse E6 é bem legal, né? O Kasparov gostava de jogar bastante esse E6. E o Fischer gostava mais de jogar aqui o E5, né? Procurando a iniciativa. Mas os dois lances são jogáveis, tá, pessoal? Depois de dama D2, bispo em E7, grande roque, cavalo B3 manobrando o cavalo, dama B6, F3, A6, G4. Esse é o nosso último lance de livro. Continuando aqui, torre D8, bispo em E3 atacando a dama, dama recua para C7, H4, tal, inicia um ataque aqui na ala da dama, ou perdão, na ala do rei, desculpa, a ala da dama é a contrária, perdão pessoal, tal, inicia um ataque aqui na ala do rei, B5, e agora, claro, né, o Stoltz inicia um ataque na ala da dama, como temos roque em alas opostas aqui, quem iniciar um ataque primeiro está na vantagem. G5 atacando o cavalo, cavalo recua para D7, G6, o tal continua avançando o peão, vai com tudo. Bom, aqui o Stoltz ignora essa ameaça, que no momento não é uma ameaça tão grave, e continua desenvolvendo o seu jogo. Cavalo C5, G toma F7 cheque, rei toma F7, bispo H3 agora, trazendo o bispo aqui para uma casa um pouco mais ativa. Cavalo em A4, F4, tal, ignora o avanço do cavalo e continua avançando o peão. Cavalo B4, agora o Stoltz traz outro cavalo e aqui ele está começando a criar ameaças na posição. F5, tal, continua avançando os peões, ignorando ali o ataque do Stoltz. E5, bloqueando o avanço do peão. Cavalo toma em A4, agora sim, tal, captura o cavalo. É uma troca, né, pessoal? Porque dá para recapturar de peão. E a dama agora criou um ataque descoberto contra o cavalo. E agora o Stoltz, o que fazer? Bom, pessoal, o Stoltz é um jogador muito forte, então ele faz cavalo toma em A2 cheque. Aqui é forçado, rei em B1. O problema é que a hora que o Stoltz tem um cavalo atacado, né? O que fazer? O Stoltz primeiro captura o cavalo, faz B toma em A4 e agora ele também está atacando o cavalo do Tal. E aí, Tal? Tem defesa? Tem recurso na posição?
Sim, pessoal, tem recurso, tal. Tal segue com o cavalo em A5, tirando o cavalo do ataque. E agora ele está protegido pela dama. Apesar de estar atacado pela dama do Stoltz, está protegido por enquanto. Um ataque, uma defesa. O Stoltz segue aqui com torre em B8, pavimentando um possível retorno do cavalo, porque agora ele dá a casa de B4 para o cavalo. Mas não dá mais tempo, né, pessoal? Antes de capturar de rei, o tal faz um lance intermediário aqui com dama em D5 cheque. Depois de rei em F8, agora sim ele captura. Rei toma em A2, ganhando uma peça menor. Olha que legal, o tal conseguiu uma vantagem aqui. Será que isso é o suficiente? Vamos ver. Dama toma em C2, caiu o peão. Torre D2 atacando a dama. Torre toma em B2 cheque. E agora, tal, você capturou o cavalo, mas está ficando numa situação difícil. O que fazer? Pessoal, o tal aqui segue de forma fria com rei em A1. Um lance que exclama por quê? Deixa eu voltar aqui. É o único lance que permite as brancas continuarem jogando, pessoal. Por isso que é um lance que exclama, porque aqui a gente tem rei em A1 ou rei em A3. Rei em A3, acabou o jogo, tá? Aqui tem sequência de mate, para quem não viu. Começando com dama C3, cheque, cavalo B3 cobrindo, torre toma B3 cheque, rei em A2, torre em A3 cheque, rei B1 e finalizamos com torre em A1 mate, tá? Então, por isso que é um lance que exclama, é o único lance que salva na posição. Então vamos voltar lá. Rei em A1, tal, aqui continua com um lance impecável. Dama C3 aqui ameaçando um cheque descoberto e atacando o bispo do tal que está desprotegido. Dama D3 defendendo o bispo e propondo uma troca de damas. E nessa posição, pessoal, o Stoltz abandona, isso mesmo, pessoal. Aqui ele joga a toalha porque não tem muito mais o que fazer. O Stoltz ele perdeu uma peça menor, então ele está com uma certa desvantagem na posição. E apesar do rei do tal estar exposto, a dama, as torres estão atuando muito fortemente na defesa do rei. Então aqui provavelmente vai haver trocas e o ataque do Stoltz aqui não vai ter um futuro. E trocando peças para o tal que está com uma peça menor a mais, é só vantagem, né, pessoal? Só lucro, tá? Uma possível continuação para ilustrar um pouquinho mais aqui poderia ser, por exemplo, torre C2, cheque descoberto, dama toma C3, torre toma C3, bispo B6 atacando a torre, torre em E8, rei em B2 atacando a torre G3, H5. Aqui as brancas estão com vantagem, pessoal. Para além da peça menor a mais, pretas estão com peões dobrados na coluna A, que vão ser alvos fáceis, vai ter que se virar aqui nos 30, como o pessoal fala, para poder defender os peões. E não tem muito mais o que fazer, tá? O rei até está exposto, mas aqui tem peças muito ativas defendendo o rei, então não tem muito mais o que fazer, tá? Por isso que o Stoltz abandonou a partida. Pessoal, agora vamos dar uma olhada no relatório chess.com para a gente ver como ficou essa partida. A precisão do tal, pessoal, ficou em 91.1, uma boa precisão, diga-se de passagem. Do Stoltz ficou em 89.3. E bom, aqui a gente pode ver no gráfico que a partida foi bem disputada. O Stoltz foi cometendo alguns erros que foi dando vantagem para o tal. E aí o tal foi acumulando vantagem e arrematou a partida. Apesar desse último erro aqui do tal, ele já estava ganho. E o lance que eu quero destacar aqui para vocês, porque como eu disse, são vários lances, não tem como destacar todos, senão o vídeo vai ficar gigantesco. É esse lance aqui, tá? Que é o lance que eu acredito que tenha sido o mais importante da partida. Então, bora pro tabuleiro para a gente ver que erro foi esse do Stoltz que resultou na derrota dele. Estamos indo aqui, pessoal, para o 18º lance na posição e depois de F4 aqui pelo tal de brancas, iniciando ali o ataque na ala do rei. Já ia confundir de novo, na ala da dama, na ala do rei, para expor o rei do Stoltz aqui. O Stoltz ignorou essa ameaça e fez cavalo B4. E isso é um erro, porque aqui é um erro de tática, pessoal. Por quê? Vamos lá que a gente vai entender um pouquinho melhor. Como seguiu na partida,
O tal primeiro fez F5, tá? Depois de E5, um lance que ele já poderia ter feito antes de F5, mas ele não fez, foi cavalo tome A4, porque agora a gente captura o cavalo, por aí que as pretas podem recapturar, mas a gente abre um ataque descoberto contra o cavalo de B4, que está indefeso no momento, tá bom? Esse é o grande X da questão. O Stoltz seguiu na partida com cavalo tome em A2, cheque para ganhar um tempo, mas depois de rei em B1, atacando o cavalo novamente, não tem muito mais o que ele fazer. Ele pode ter achado que na continuação, depois de B tome A4, ele poderia capturar o cavalo do tal. O problema é que o cavalo pode fugir para a casa de A5 e aqui está ok para as brancas. Não tem como as pretas ameaçarem de forma efetiva esse cavalo em A5 agora. E pode ver que o cavalo das pretas não tem volta, nenhuma casa está disponível para ele. Tá? Então esse cavalo aqui já era, ele morreu, vai acabar caindo. O que pode ter dado alguma falsa impressão para o Stoltz de que ele poderia ganhar alguma vantagem é que depois que o rei capturou o cavalo, caiu os peões aqui de C e de B. Mas a gente viu que o tal soube posicionar muito bem as peças dele para defender o rei, e aí o Stoltz não conseguiu tirar nenhuma vantagem nessa posição. Então, vamos voltar lá. O que seria melhor para o Stoltz, ao invés de fazer cavalo em B4, né? Caindo em toda aquela complicação. Pessoal, o simples e efetivo aqui, ó, bispo F6, tá? Que seria o melhor na posição, por quê? O bispo tá numa diagonal muito boa, muito forte, uma diagonal muito legal, bem atuante. Pressiona o cavalo. E aqui o cavalo do Stoltz está seguro, tá? Está protegido. Mesmo que o tal tente trocar os cavalos aqui para dobrar peões, ainda assim tá ok para as pretas, tá? Uma possível continuação nessa linha seria que, por exemplo, F5, continuar com a ideia do ataque aqui na ala do rei. Depois de E toma F5, E toma F5, um cavalo toma em C3, por exemplo. E agora, observem que as brancas não podem tomar de dama para evitar dobrar peão, porque o bispo está defendendo o cavalo em C3. E agora complica para as brancas, porque as brancas vão ter que dobrar peão com B toma em C3. Não vai entregar a dama, é claro, né? E aí aqui o Stoltz está numa posição talvez não a melhor possível, tá? Porque as peças dele ainda precisam se desenvolver de forma melhor, mas já começou a dobrar peão do tal aqui, está numa posição que eu diria que pode até não ser equilibrada, mas tende ao equilíbrio, tá? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado dessa partida muito legal. Ali um parênteses que o tal deixou, né? Uma partida que não era de torneio, pra gente dar uma respiradinha, porque até agora a gente viu as partidas mais importantes. E a gente segue aqui com a nossa sequência. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating, e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o joinha. Ok? Valeu e até a próxima.